eu até comentei hoje de manhã, aqui na Band News FM, que não fosse a perspectiva desse flagelo passar, pouco importa quem vença dos que estão aí, todos eles defendem a democracia, menos o titular, que finge fazê-lo. Talvez não fosse a perspectiva de passar, a gente devesse ficar um pouco abúlico. Mas vai passar. E aí tem muita coisa para fazer, sempre haverá. Sempre haverá. E eu estando trabalhando, podem contar que qualquer governo estará submetido a escrutínio severo. Esse é um compromisso com a ética da profissão. E com você. Jair Bolsonaro concedeu 2 entrevistas. Uma delas não pode ser chamada entrevista. Deu a entrevista à Veja, publicada hoje, veio à luz hoje. E concedeu entre 8 e 10, provavelmente conversa principal no dia 8, ele recebeu no Palácio do Planalto 2 militantes da extrema-direita alemã. 2 daqueles delinquentes que há, usar por aqui também, na Alemanha, que fazem ali manifestações em parceria com neonazistas. Por que não? Né? Que fundaram, um rapaz e uma moça, o Markus Heinz e a Vicky Richter, fundaram um partido antivacina chamado Die Basis. Se escreve Die Basis. As Bases. É um partido anti-vacina. Né? E eles integram um coletivo de extrema-direita. Vocês encontram escrito por aí, e a grafia correta, Querdenken, primeiro com QU, depois com K. Mas no sotaque de Bonn, que é o meu, se pronuncia Querdenken, que quer dizer pensamento lateral. Então é o seguinte, Bob Furuia, as coisas não estão aí onde está todo mundo dizendo não, é preciso ter pensamento lateral. Eu também acho que é preciso ter pensamento lateral. A lateralidade é importante, muitas vezes saber enxergar, né? Só não pode fazer como cavalo, a depender, né? Porque se tem muita visão lateral, ele te derruba, né? Por isso que tem que botar viseira. Né? Não, mas as pessoas não são cavalos. É preciso ter pensamento lateral, olhar lateral. Agora, é preciso também ter a noção do principal. O presidente fez afirmações muito graves. Vejam só, no dia 7 ele tentou o golpe, não deu certo. No dia 8 ele levou uma carraspana do Fux, ficou deprimidinho, ligou para o Temer articulou o tal documento, a carta de rendição. Ah, Bolsonaro se emendou. Não, eu nunca disse. Aliás, ele usou na Veja uma expressão que eu vivo usando aqui também, né? Eu não acho que ele desistiu de melar as eleições, ele disse que desistiu. Ele disse que ele não vai melar as eleições. Mas da Veja eu falo daqui a pouco. E a prova de que não se emendou é que enquanto se articulava tal carta, ele concedia essa entrevista, ou que nome tenha, para esses 2 militantes da extrema-direita alemã. Aliás, depois de amanhã na Alemanha, eleições. Essa turma do Querdenken está apoiando a Alternativa para a Alemanha, que é aquele partido coalhado de nazistas. Aqui pertence a Beatrix von Storch, a neta do ministro das Finanças do Hitler, que foi recebida pelo Bolsonaro aqui, pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pela Bia Kiss. É importante que vocês tenham claro que Bolsonaro pertence hoje, e isso aqui não tem nada de conspiratório, se tenta fundar uma internacional da extrema-direita no mundo. E o Bolsonaro é um dos líderes com os quais eles contam para isso. E o Eduardo Bolsonaro é seu porta-voz nessa articulação junto a Steve Bannon.
Aquele delinquente que atuou na eleição do Trump, que depois conseguiu romper até com o Trump. Até o Trump achou que ele era maluco demais. Então, ele pretende ter um pensamento. E ele tem. E esse pensamento ele expressou nessa conversa com os alemães. Atenção, Bolsonaro tinha um plano para a Covid no Brasil. E o plano pode ser resumido pela expressão: o plano dele era exterminar os doentes. Isso está na fala dele. Não é superinterpretação. Ele gravou isso. Ele deixou claro o que ele pretendia e fica claro que ele era contrário, inclusive, à vacina. O que explica por que a vacina demorou. Aliás, ele volta a dizer indignidades sobre a vacina, também a veja. Aos dois delinquentes da Alemanha, ele afirmou, e é mentira, porque ele não tem dados para isso, que uma pessoa com Covid na UTI de um hospital público custa 2.000 por dia. Para outras doenças o custo é 1.000. O raciocínio dele é o seguinte: as pessoas entravam lá, não era Covid, eram internadas como se fosse Covid, para os hospitais pegarem mais dinheiro. Ele dizia assim, ia por meio do UTI, porque o hospital pegava mais dinheiro do que sem ter Covid. Isso é uma invenção, isso é uma mentira. Um presidente da República ter a coragem de fazer essa afirmação, ainda que seja dois delinquentes. Aliás, seria como o presidente de qualquer país receber como eu posso chamar, dois onanistas desses de extrema-direita que ficam no computador imaginando conspirações. E no geral, né, Bob Furu, é falta de namorado, é falta de namorado. Entendeu? Porque excesso de leitura que não é. Exato. Precisa aprender a ter algum prazer na vida. Que não seja ficar imaginando como matar pessoas. Aí ele disse que esse suposto procedimento, então, levou à supernotificação. E as mortes foram superdimensionadas no Brasil. Aí disse, e para liberar corpo, então se dizia que era Covid, porque liberava mais rápido. E assim não precisaria fazer a autópsia, que seria muito caro. Claro que tem um grupo de imbecis que acredita nisso. Afinal de contas, é o presidente da República dizendo, ainda que esse presidente seja Jair Bolsonaro, que continua a ser aquele deputado de quando eu fui coordenador de política da Folha, na década de 90, que era a periferia da periferia, para quem ninguém dava bola e dizia, é maluco. Não era do baixo clero, ele não era nada. Agora atenção para isso aqui. Não se esqueçam, Bolsonaro dizia que as UTIs estavam botando lá quem não era necessário estar lá. Lembre-se, aliás, que ele estimulou a invasão de hospitais para saber se as UTIs estavam mesmo cheias ou não. Vocês se lembram disso, né? Uhum. Agora atenção para isso aqui. Aspas. Muita gente já tinha alguma comorbidade. Então a Covid abreviou a vida delas, em alguns dias, algumas semanas. Juntem com a questão da UTI e nós entendemos o que Bolsonaro queria para os pacientes de Covid. Mas tem mais uma coisa. Diz ele, estudos confiáveis indicam que os contaminados pelo vírus têm mais anticorpos do que quem tomou a vacina. Então, aqui está um ideário de Bolsonaro. Era não ter vacina. E aí disse também que não era para as pessoas ficarem debaixo da cama. Era não ter vacina, levar a vida normal, enfrentar, não gastar dinheiro com quem vai morrer mesmo e regular as internações e UTIs. Entenderam? Esse era o ideário de Bolsonaro. Isto compõe uma proposta de enfrentamento da Covid. Chama-se extermínio de doentes. Evidentemente, o nazistoide que ouviu isso ficou muito feliz.
Porque, aliás, era o que os nazistas previam para aqueles que eles consideravam incapazes. O extermínio. Ah, está forçando a mão. Não. São palavras dele. São palavras dele. São palavras dele, tiradas do nada. Tiradas da mais profunda ignorância. E disse aos alemães que a Coronavac é uma vacina experimental. Aliás, repetiu este absurdo na Veja. Esta mentira flagrante. Não é? Esse é o Jair. Esse é o Jair que fez a cartinha. Então, no mesmo dia 8 que ele ligou para o Temer pedindo pinico, ele estava dando essa entrevista para a extrema-direita alemã. Recebendo 2 delinquentes no Palácio do Planalto. Esse movimento está sob investigação federal na Alemanha, porque atenção para concluir. Ô Bob Furuia, ô Capozzi, eles começaram a ir para a rua contra a vacina. E contra o distanciamento social, o lockdown, porque na Alemanha houve. Aqui nunca houve. A não ser algumas cidades. Só que a pauta foi ampliando. Aí eles começaram a denunciar fraudes nas eleições federais. Atacar as teses da mudança climática, claro, como uma conspiração da extrema esquerda. E pediram a destituição do governo federal. Não do Supremo, lá não. Mas do governo federal. Parecido, hein? Olha. A mesma pauta. Mesma receita. Essa pauta é internacional. Essa pauta é internacional. Assim como faz parte do ideário dessa gente não recuar nunca. Não importa o que aconteça, você vai e dobra a aposta. Esse é o Jair Bolsonaro real. Isso é o que ele realmente pensa.